boa noite. Depois de um domingo histórico, o segundo dia da passagem da tocha olímpica pelo Amazonas começou logo cedo no Centro de Instruções de Guerra na Selva. O SIGS foi a única organização militar do Brasil a receber a chama. A reverência dos militares diante do maior símbolo das Olimpíadas. No Centro de Instrução de Guerra na Selva, a tocha chegou pelas mãos de um civil, um lutador que já deu muito orgulho aos amazonenses na seleção brasileira de luta olímpica. Isso aqui totalmente simboliza a região onde nós moramos. Então, acho que os 8 anos que eu servi a seleção brasileira, eu acho que hoje eu me senti bastante gratificante. Mas as boas-vindas mesmo, a tocha recebeu quando o cabo Peter, um atleta do Exército, bradou forte o nome da maior riqueza da Amazônia. Acho que é o sonho de qualquer atleta, né? Você poder carregar a chama olímpica e participar desse momento que é histórico para Manaus e para o Brasil. E poder conciliar isso, o ser atleta com o militarismo, para mim é uma experiência única. O militar conduziu a tocha até o pátio de cerimônia, onde estavam várias autoridades das Forças Armadas. A onça pintada Simba, mascote do SIGS, também recepcionou o fogo olímpico. Outro militar do Exército, também reconhecido pelo alto desempenho no jiu-jitsu, foi o próximo a carregar a tocha. Para mim foi uma grande honra ver coroar 21 anos de Exército, 16 anos no esporte, praticante de jiu-jitsu, e logo no dia do meu aniversário correr carregando a minha vela. Então, não tem uma vela melhor no bolo de aniversário do que a tocha olímpica. A passagem da tocha pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva significa que é a primeira organização militar do Brasil a receber a chama olímpica. Ela passou por aqui, próxima aos animais, bem pertinho de tudo que tem na Amazônia. E quem vem à Amazônia, mesmo que só de passagem, ou melhor, de revezamento, precisa conhecer de perto o que tem por aqui de mais valioso. Depois do zoológico, o fogo olímpico entrou na floresta e passeou pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva. O percurso dentro do SIGS foi de 1 quilômetro. O zoológico do SIGS é um dos pontos turísticos principais de Manaus. Eu acho que, se não o primeiro, talvez o segundo lugar a ser mais visitado aqui em Manaus. Então foi por esse motivo que ele foi escolhido e para a gente é um orgulho imenso como brasileiros que somos. Uma segunda-feira que também ficará marcada na história. O maior símbolo das Olimpíadas e o maior orgulho dos brasileiros em meio à floresta amazônica. Um incidente acabou acontecendo após a passagem da tocha pelo SIGS. Outra onça, que era a mascote do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, conhecida como Juma, e que também foi levada para participar da cerimônia, escapou dentro da unidade, mas, segundo a assessoria de imprensa do Comando Militar da Amazônia, o local já estava fechado e vazio. O animal foi recapturado por uma equipe especializada com a ajuda de um disparo de tranquilizante, mas que não fez o efeito necessário. A onça acabou morta com um disparo de pistola como procedimento de segurança, porque teria tentado atacar um dos militares. O CMA já determinou a abertura de processo administrativo para apurar o caso. E a tocha olímpica depois seguiu para o município de Iranduba. Desta vez o trajeto foi pelo rio, num percurso que também destacou um pouco mais da cultura e das belezas naturais do Amazonas. Com 22 mil quilômetros de rios navegáveis, o segundo dia de revezamento da tocha olímpica no Amazonas ganhou as águas do Rio Negro. Na aldeia da tribo Dessana, ritos milenares para saudar o símbolo da união dos povos por meio do esporte. A tocha foi conduzida pelo pajé da tribo e abençoada de acordo com as tradições indígenas. Eu estou muito contente recebendo essa tocha. O contato com a natureza também foi marcante quando a tocha foi apresentada ao boto cor-de-rosa, animal ameaçado de extinção e que fortalece o turismo local. A tocha ainda passou por um dos maiores patrimônios naturais do Amazonas, o Encontro das Águas. Tudo visto de pertinho por um bicampeão olímpico. Todo mundo, de uma certa forma, precisa viver os Jogos Rio 2016. E o revezamento da tocha tem esse poder e essa missão. Antes de ir para o município de Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras, a tocha ainda passou pelas mãos de pai e filho, representante dos marítimos do Amazonas. E eu gostaria de levar essa mensagem a todo o interiorano, a pessoa que trabalha, que estuda, que trabalha, que participa de jogos, para levar uma emoção muito grande às Olimpíadas.
Após 2 dias de revezamento, a tocha olímpica se despede do Amazonas e segue seu curso rumo ao estado do Acre. O que fica para os amazonenses é um sentimento de patriotismo misturado com alegria. E ainda nesta edição você acompanha os melhores momentos da passagem da tocha por Manaus neste domingo. O Tribunal de Justiça do Amazonas voltou a autorizar o reajuste da tarifa de ônibus do transporte público de Manaus. A ação proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas foi acatada na manhã de hoje por 2 votos a 1. A decisão autoriza que as empresas reajustem a tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,55. Em abril, o Tribunal de Justiça já havia autorizado o reajuste de 12,37%, mas a Prefeitura de Manaus recorreu e o próprio Judiciário amazonense derrubou a liminar. Com esta nova decisão, por meio de nota, a Prefeitura de Manaus informou que iria recorrer imediatamente ao Superior Tribunal de Justiça e que, mais uma vez, irá convocar o Sinetran para o diálogo na tentativa de reverter a ação. O governador do estado confirmou hoje em Brasília o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores, porém dividido em 2 vezes, 30% em julho e 20% em setembro. A outra metade está prevista para ser paga em dezembro. José Mello participou em Brasília junto com outros 24 governadores de uma reunião com o presidente interino Michel Temer, que tratou da renegociação da dívida dos estados com a União. Como o vice-governador Henrique Oliveira e o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, são pré-candidatos à Prefeitura de Manaus e ficam impedidos de assumir o governo interinamente, o comando do Estado foi assumido pela presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Graça Figueiredo. Eleições 2016, o Partido dos Trabalhadores confirmou hoje a pré-candidatura do deputado estadual José Ricardo para a Prefeitura de Manaus. O Partido dos Trabalhadores já decidiu. O deputado estadual José Ricardo é o pré-candidato do partido à Prefeitura de Manaus. A confirmação foi dada agora à tarde pelo Diretório Municipal do PT. José Ricardo foi escolhido por meio de votação de delegados do partido e seu nome tem apoio de dirigentes nacionais do PT. Essa vai ser uma campanha de militância. O partido vai estar firme, unido, com muita alegria, com muita disposição, com muitas ideias. Defende uma aliança com os partidos de esquerda, o PT, o PCdoB e os demais. O Partido dos Trabalhadores aprovou uma resolução de arco de filiação e confirmou que vai levar uma chapa própria com 62 candidatos a vereadores de Manaus. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã para a capital e algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Mesma previsão para Tabatinga, onde as temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Humaitá, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 24 e a máxima não passa dos 31 graus. Em Itacoatiara, o tempo fica bastante encoberto, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. E a gente volta a falar da passagem da tocha olímpica pelo Amazonas. A festa do revezamento começou neste domingo, percorrendo vários bairros e pontos turísticos da capital, Manaus. O avião que trouxe o fogo olímpico pousou em Manaus às 8h30 da manhã. A recepção foi do prefeito Arthur Virgílio Neto. A tocha era a valentia dos gregos para sobreviverem lá atrás, no início, lá em Olímpia. E a tocha significa para nós a esperança de que não tem crise que abata o Brasil. Nós vamos vencer a crise e vamos fazer como fizeram os gregos. Vamos reagir, vamos construir dias melhores. A tocha nos enche de coragem. A partir de agora, a chama olímpica vai percorrer aproximadamente 39 quilômetros aqui na capital amazonense. E a próxima parada é na Arena da Amazônia. O primeiro condutor da tocha iniciou o trajeto do revezamento de bicicleta. Já na Arena da Amazônia, as boas-vindas vieram do céu com os paraquedistas do Exército.
nas arquibancadas, uma festa que deve se repetir durante os 6 jogos do torneio de futebol da Olimpíada, que vão ser disputados neste gramado. A gente tem uma grande oportunidade de mostrar a nossa capacidade de organização, de mostrar as belezas naturais e de mostrar ao mundo que o Amazonas é uma terra de gente bonita e que sabe receber as pessoas. Assim que deixou a Arena da Amazônia, a tocha recebeu as boas-vindas dos bumbais Garantido e Caprichoso, que evoluíram em respeito à chama dos Jogos Olímpicos. E foram estes os momentos mais felizes de pessoas como a dona Valdice. É uma emoção muito grande, né? Eu jamais pensei com 83 anos ainda estar para assistir isso. A cada passagem do revezamento, uma emoção diferente. Para os condutores, como para a atleta Simplício Campos, e para os familiares. É indescritível. É uma emoção que essa emoção acho que nunca mais eu vou ver na minha vida. Estou muito emocionado. O revezamento ainda passou pela orla de Manaus, bem em frente ao Mercado Adolfo Lisboa, e seguiu para o Teatro Amazonas. O arqueiro Gustavo Santos, que recebeu a tocha bem em frente ao simbólico teatro, fala da emoção de ser um dos escolhidos de carregar o sonho olímpico. Quando eu falei para minha família que ia ser um dos condutores, só felicidade, minha família toda orgulhosa. Já na zona leste de Manaus, uma turma ansiosa esperava pela chegada da chama olímpica. Já tinha visto alguma tocha olímpica por aí nessa vida? Só na TV. É uma alegria. É um símbolo muito grande pra gente, né? A chama olímpica chegou na zona mais populosa de Manaus por volta de 3h30 da tarde. E quem abriu a segunda etapa do revezamento foi um estudante da rede pública de ensino de 17 anos. E eu tô sem palavras, né, pra descrever o quanto eu tô feliz só de estar aqui nesse momento. O trânsito parou na Avenida Altasmirim, uma grande festa a cada passo em que os condutores seguiam com a tocha nas mãos. Foi um momento em que famílias saíram de casa para participar deste dia histórico. Não posso deixar jamais de prestigiar, muita emoção. Na Zona Leste foi a vez do piloto Antônio Pisoni a participar da festa. A expectativa é como se estivesse numa largada aí por uma corrida, adrenalina lá em cima, então tô muito feliz. E bastou o piloto da Stock Car acender a tocha para uma multidão segui-lo. A animação ficou completa quando o dono desses famosos passinhos entrou em cena. Essa é uma das passagens da minha vida que eu não vou guardar para sempre. Estou muito feliz como amazonense, como manauara, de estar participando dessa tocha que vai para todo mundo. O príncipe do Brega Nunes Filho cantou, dançou e, claro, carregou a tocha já na Avenida Itaúba. Aqui foi o último ponto da Zona Leste em que a chama olímpica passou. Isso porque a chuva, que nem era tão esperada pela meteorologia, acabou encerrando o percurso mais cedo. Era para ser o cenário perfeito, inspirador e um dos mais bonitos do roteiro da passagem da tocha olímpica por Manaus. Mas o mau tempo atrapalhou e a chama olímpica só foi chegar na Ponte Rio Negro no início da noite, revelando para o mundo um problema que há meses incomoda os amazonenses: a falta de luz na ponte. Sem iluminação pública, os condutores foram obrigados a correr na escuridão. As autoridades deveriam ver isso não só por causa que a tocha ia passar por lá, mas por ser um ponto turístico do Amazonas e que muitos lugares do Brasil e do mundo, né, vão ver a situação em que se encontra aquela ponte que foi tão cara por causa de iluminação. Apesar do imprevisto, o medalhista olímpico Robson Caetano, que conduziu a tocha pela Ponte Rio Negro, ficou empolgado. Então a gente fica muito contente. Graças à minha vinda para cá, outros atletas acabaram aparecendo, o caso do Sandro Viana, que acabou se tornando campeão brasileiro. Então a gente fica muito feliz de poder ajudar e estar juntos de Manaus, unindo Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste. De mão em mão, o símbolo dos Jogos Olímpicos seguia para Ponta Negra, outro cartão postal da cidade. Foi nesse trajeto que o cantor amazonense Davi Assayag participou do revezamento da tocha olímpica. E por onde o fogo olímpico passava, lá estava uma multidão querendo ver de perto esse momento histórico. Um dos últimos a conduzir a tocha olímpica na capital amazonense foi o lutador Ronaldo Jacaré, atleta que tem um currículo invejável no esporte. Jacaré começou a lutar jiu-jitsu aos 17 anos, conquistou 5 títulos mundiais da modalidade. Representa muito, eu que sou um atleta que não faço esporte, pratico esporte que não é olímpico, tem a emoção de ser chamado
para conduzir a tocha à chama olímpica. Para mim é especial, estou bastante nervoso. A responsável por encerrar o primeiro dia de revezamento da tocha olímpica no Amazonas foi a mesa-tenista Gisele, que acendeu no anfiteatro a pira olímpica, um dos momentos mais festejados. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias e também rever nossas reportagens nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E por conta das partidas da Eurocopa 2016, excepcionalmente amanhã o Band Cidade não será exibido. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você.